Salve pessoal da C3C! Esse é meu videozinho explicando como eu criei os 4 componentes do quarto desafio do treinamento. Eu fiz os códigos através do VS Code e utilizei uma org de desenvolvedor gratuita do Salesforce. Para cada um dos desafios, eu criei o componente Aura e inseri na homepage do app Sales. O primeiro componente, esse aqui, atividade 1, ele tem como objetivo buscar uma lista de registros do objeto conta, retornando os 10 registros criados mais recentemente. Ele só vai pegar os registros que tenham o campo telefone preenchido e vai ignorar os demais. Aqui ele não está mostrando o campo data, porque lá no desafio ele não pedia, o campo data, apenas o campo nome, telefone e descrição. Mas aqui eu sei que ele está ordenado pela data, do mais recente para o criado mais antigo. Aqui eu vou mostrar um pouquinho dos códigos que eu fiz para esse primeiro desafio. Primeiro o componente, o Aura. Eu utilizei aqui o Data Table, lá da biblioteca de componentes, do Salesforce. Aqui eu defini o Field ID. Aqui no controller do JavaScript, eu defini os campos que seriam apresentados na tela para o usuário. O campo nome, telefone e descrição. E aqui na classe, eu defini as regras que o desafio pedia. Aqui, no caso, o fone, ele não poderia ser nulo, ele teria que ter algum valor. A ordem pela data de criação, de maneira decrescente, e o limite de registros que a lista ia retornar, limite de 10 registros. Aqui na atividade 2, o objetivo era permitir ao usuário criar um novo registro. Aqui os campos obrigatórios, nome da conta. Vou mostrar aqui que está criando direitinho. Telefone. Esses campos obrigatórios. O campo descrição ele não é obrigatório. Mesmo eu deixando ele em branco, ele vai permitir a criação da conta. Aqui criando a conta, ele dá essa mensagenzinha de sucesso. E aqui, como atividade extra, que foi pedido lá no desafio, ao criar a conta, ele já redireciona o usuário para a página do registro criado. Está aqui a página do registro. Vou mostrar agora os códigozinhos aqui dessa segunda atividade. Esse é o componente do Aura. Eu utilizei lá da biblioteca, utilizei o Record Edit Form. Aqui eu marquei o campo fone como required, como obrigatório. O campo name não precisamos marcar porque ele já é um campo obrigatório. E aqui o controller do JavaScript. E aqui eu usei o Navigate to S-Object, também lá da biblioteca de componentes padrão, para encaminhar o usuário para essa página do ID que foi criada, essa variável aqui, myRecordID, que é gerada quando o usuário cria o novo registro.
Aí aqui vamos para o terceiro componente. O terceiro componente, ele permite ao usuário editar um registro aleatório do objeto conta, retornando uma mensagem de sucesso ao completar essa edição. Aí tá aqui, ele mostra um registro aleatório e aqui ele permite editar de forma que você quiser, tanto o nome, telefone, qualquer uma das características. Aí aqui você atualiza. Pronto, foi editado com sucesso. Aqui tá, a gente usou também o Record Edit Form, fazer essa atividade. Aqui também a gente usou uma classe, tá, do Apex, a gente criou uma classe para poder selecionar. Na primeira vez que eu fiz, eu fiz selecionando uma ID, só que sem ser aleatório. Só que aí eu achei que não faria muito sentido, porque ele sempre retornava o mesmo registro. Eu achei que faria mais sentido retornar um registro aleatório. Então a gente fez um count aqui dentro da count para poder pegar um registro aleatório. E aí cada vez que for carregada lá a página, ele vai apresentar um registro diferente. Não vai apresentar sempre o mesmo registro. Eu achei que fazia mais sentido fazer dessa forma. Aí aqui a atividade 4, ele pede para a gente mostrar para o usuário um registro, os valores do registro, né, com os campos nome, telefone e descrição, e permitir ao usuário deletar esse registro, sendo que aqui ao clicar lá no desafio pedia que tivesse essa confirmação, só remover o registro clicando aqui em OK, confirmando essa ação. Aí ele demora um pouquinho, mas ele devolve aqui, ó, mensagem de registro deletado. Essa conta ela já não existe mais no banco de dados, foi deletada. Para fazer essa atividade, a gente usou aqui no componente usou aqui o Aura Component. A gente usou o Record View Form, porque diferente do Record Edit Form, aqui a gente não permitia ao usuário editar os campos. Então, se você for ver aqui, ó, seria aqui aonde é permitido editar é o Input Field. Aqui a gente usou um Output Field, que não permite ao usuário editar os campos. Só permite lá no clique do botão, on click, ele deletar. Aí aqui a gente usou também, a gente usou um helper. Esse helper, para criar ele, a gente foi lá na biblioteca e usou esse componente padrão confirm, que ele faz exatamente o que o desafio pede, que é criar aquela caixinha de confirmação antes de promover, né, a exclusão do registro. Aí aqui, bem como na atividade anterior, a gente seleciona um registro aleatório do account e mostra ele lá para o usuário.
Então estes são os códigos que a gente utilizou para fazer o desafio. Aí a gente colocou aqui tudo numa página, né, do app Sales. E é isso, tudo funcionando direitinho. Tá aí.